Oi, meu nome é Arthur Henrique Azevedo Pimentel. Sou acadêmico de bacharelado em Ciência da Computação. O título do meu trabalho é Análise de Computação e Comunicação Quântica para a Internet do Futuro. A computação quântica é uma área de pesquisa de certo muito promissora, né? Ela transformará a forma como processamos e transmitimos informações. Nesse sentido, é imprescindível projetar redes quânticas, visto que isso possibilita maior aproveitamento da capacidade dos computadores quânticos, além de permitir cenários impossíveis de se alcançar com a internet clássica. Uma rede quântica utiliza de propriedades fundamentais da física quântica. Algumas dessas propriedades resultam na fragilidade dos sinais quânticos e a impossibilidade de cloná-los ou amplificá-los, o que desafia a implementação dessas redes. Dessa forma, para a concepção de redes topologicamente complexas, é necessária a criação de repetidores quânticos, além de tomar cuidado com o ruído e a correção de erros. Neste trabalho, primeiramente, buscou-se compreender os fundamentos que regem a computação quântica e a comunicação quântica, e, a partir disso, explorar as redes quânticas, especialmente as definidas por software e as aplicações no âmbito da internet quântica. O objetivo principal deste trabalho é investigar os fundamentos da computação quântica, além das inovações proporcionadas por essa área. Bom, do que se trata a computação quântica? A computação quântica faz uso de propriedades da física quântica para realizar tarefas difíceis para a computação clássica. Um computador clássico realiza uma operação por vez, seguindo um processo sequencial de execução das instruções programadas. Isso gera algumas limitações que são impossíveis de se ultrapassar utilizando a mesma tecnologia. Já o computador quântico realiza várias operações simultâneas. Essa capacidade se dá por meio da superposição quântica, que permite que o qubit, o bit quântico, esteja em 0 e 1 ou os dois ao mesmo tempo. O qubit também pode estar entrelaçado com outros qubits, o que significa que o estado de um qubit pode afetar direta e instantaneamente o estado do outro qubit, mesmo que eles estejam fisicamente distantes. Denomina-se isso de emaranhamento quântico. Manter esses estados é difícil e dura pouco tempo, então as operações nos qubits devem ser realizadas antes que eles percam essas propriedades. Esse processo de decadência gradual de um estado quântico chama-se decoerência. Vale ressaltar também o conceito de fidelidade, que compreende a probabilidade de que o sistema quântico esteja realmente no estado desejado. Para representar o estado de um qubit, pode-se utilizar a notação de Dirac, que demonstra o estado quântico como uma combinação linear de dois vetores. O estado do qubit será baseado na probabilidade de cada estado possível que compõe esse estado. Alfa e beta são as amplitudes de probabilidade, e são elas que influenciam o resultado do estado quântico ao ser medido. Além dessa representação, a esfera de Bloch é uma alternativa que se mostra eficiente em determinados casos, como, por exemplo, quando se quer representar o estado de muitos qubits. Os estados são representados em qualquer ponto na superfície da esfera. O polo mais próximo do ponto é o estado em que o qubit se encontra. As portas lógicas quânticas são blocos de construções básicos dos circuitos quânticos e funcionam de maneira similar às portas lógicas clássicas. No entanto, diferem em alguns pontos. Elas são reversíveis e devem estar adaptadas às características que a física quântica traz. Ou seja, existem diversas operações quânticas executadas por portas lógicas quânticas que não têm uma equivalente tradicional. A porta de Hadamard, por exemplo, que é responsável por colocar um qubit em superposição. O algoritmo de Shor e o algoritmo de Grover são os algoritmos que mais se destacam na computação quântica. O algoritmo de Shor é o algoritmo quântico que permite fatorar números grandes em um tempo exponencialmente mais rápido do que os algoritmos clássicos conhecidos. Sob essa ótica, a relevância desse algoritmo está na área da criptografia atualmente usada na internet, que é baseada na dificuldade da computação tradicional em fatorar números grandes em um tempo razoável. Já o algoritmo de Grover é um algoritmo quântico que permite encontrar um item específico em uma lista não ordenada de n itens em um tempo proporcional à raiz quadrada de n, em contraste com o tempo proporcional a n em algoritmos clássicos. O algoritmo se mostra eficaz em aplicações de busca em grandes bases de dados. Um dos pilares da comunicação quântica é o teletransporte quântico, que por meio do emaranhamento envia o estado de um qubit para o outro sem movê-los fisicamente. Para conexões mais distantes, realiza-se o entanglement swapping. Esse processo permite a distribuição de pares entrelaçados em longas distâncias por meio de teletransportes. Duas partículas inicialmente não emaranhadas, A e D, se tornam emaranhadas instantaneamente após a medição conjunta de outras duas partículas B e C que já estavam emaranhadas entre si. A aplicação atual mais utilizada em redes quânticas é a distribuição de chaves quânticas, o QKD, que garante a transferência totalmente segura de uma chave para a criptografia.
Isso ocorre porque quando há uma interceptação de qubits na rede, ao medi-los, eles colapsam em um estado aleatório, o que explana o interceptador. Ou seja, não é possível interceptar o envio da chave sem que seja descoberto. A internet quântica é uma aplicação da comunicação quântica que visa estabelecer uma rede de comunicação global mais segura, rápida e eficiente, utilizando essas propriedades da mecânica quântica. Cabe destacar que a internet quântica se mostra como uma complementar à internet clássica, e não como uma substituta. Podemos falar também das redes definidas por software, que têm maior escalabilidade, flexibilidade e são mais fáceis de gerenciar do que as redes tradicionais. Isso porque o plano de dados se encontra separado do plano de controle, permitindo que o controle da rede seja centralizado e programável. O plano de controle reside em um componente que chamamos de controlador. Como dito anteriormente, uma rede quântica necessita de repetidores quânticos, que devem ser capazes de realizar tarefas específicas das redes quânticas listadas ao lado. A estratégia SDN tem grande valia para redes quânticas, uma vez que o gerenciamento de rede é extremamente importante. Em outras palavras, o cuidado necessário nessas redes reivindica maior fiscalização, configuração e adaptabilidade, características notáveis em SDN. Um controlador para uma rede quântica facilitaria o supervisionamento das fidelidades dos canais entre os nós da rede, auxiliando na purificação desses canais quando necessário. Esse componente também ajudaria no controle do consumo de qubits, na criação dos estados entrelaçados entre os repetidores em detrimento da demanda. Além disso, estratégias de roteamento baseadas em métricas como disponibilidade de qubits, interferência externa no canal, decoerência do estado emaranhado, propriedades da fidelidade, a medição imperfeita de estados de Bell, entre outras particularidades das redes quânticas, podem ser mais viáveis, visto que isso é mais acessível com o controlador SDN. O algoritmo de Dijkstra é o algoritmo clássico que busca a rota de menor custo, bastante utilizado no roteamento clássico, e tem utilidade no roteamento quântico. No entanto, as propriedades do qubit e dos canais quânticos implicam em outras métricas além da distância para definir o algoritmo de roteamento quântico eficaz. A fidelidade do canal, por exemplo, pode ser uma dessas métricas. Dessa forma, é possível combinar as necessidades das redes quânticas com esse algoritmo para encontrar uma boa estratégia de roteamento quântico. Para ajudar na compreensão dos estudos das redes quânticas, realizou-se a investigação e desenvolvimento de códigos em linguagens de programação relacionadas com esse tipo de rede. Os frameworks Qiskit e QNetSim, ambos da linguagem Python, foram os mais pertinentes nesta pesquisa. Com Qiskit é possível criar circuitos quânticos baseados em um algoritmo qualquer. Esse circuito pode ser executado por um simulador quântico, que pode ser personalizado conforme as intenções e necessidades de quem executa, ou em um próprio computador quântico real. Desenvolveu-se neste trabalho alguns programas com esta ferramenta a fim de demonstrar na prática como os algoritmos são executados em um computador quântico. Qiskit tem uma abordagem baixo nível, ou seja, a intenção em seu uso está em manipular minuciosamente os qubits. O QNetSim é um framework de simulação open source baseado em Python para simulação de redes quânticas. O intuito do simulador é permitir desenvolver e testar aplicações e protocolos projetados para redes quânticas na rede e camada de aplicação. É possível testar protocolos da rede quântica mais robustos, como o QKD. Desenvolveu-se com estes frameworks uma variedade de códigos abrangendo desde a criação de pequenos circuitos, como a criação de portas lógicas quânticas, até aplicações de rede mais robustas, como o QKD nas versões B92 e o IB84. Além disso, explorou-se exemplos diversos e realizou-se testes como a escalabilidade do QNetSim, por exemplo. Esses códigos estão disponíveis no site e no GitLab do projeto. Inclusive, a criação do site para a divulgação dos resultados deste projeto foi um passo crucial. Ele permitiu organizar de forma eficaz todo o nosso conteúdo, tornando mais acessível e compreensível para todos os interessados. Além disso, o GitLab desempenhou um papel fundamental, servindo como uma plataforma central para o gerenciamento de nossos códigos, documentação e colaboração da equipe. Juntos, o site e o GitLab simplificaram a disseminação dos nossos avanços e proporcionaram uma experiência mais fluente para aqueles que desejam explorar o nosso trabalho. É importante reconhecer que a internet quântica está em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Nesse sentido, a falta de análogos clássicos para certas propriedades quânticas e suas limitações atuais de hardware são desafios a serem enfrentados. Apesar de haver aplicações relevantes, pode-se dizer que o atual estado das redes quânticas é comparável ao estado inicial da internet clássica, prometendo um futuro revolucionário. A internet quântica emerge como um campo cheio de possibilidades,
que transcende as limitações da internet tradicional e aponta para o horizonte tecnológico repleto de ótimas promessas e desafios a serem explorados. Gostaria de agradecer à FAPESP, à PROPESP, ao CNPq, ao FPA, o professor Antônio Belém, meu orientador, e o meu co-orientador, Diego Abreu.